Graça e paz, irmãs. Uma boa noite a todas. Eu queria apresentar, a gente está recebendo aqui no canal hoje uma pessoa muito especial para mim. Foi a minha primeira pastora, foi onde eu me batizei. Liliana fala lá de Pontes e Lacerda, do Mato Grosso. E assim, fiquei feliz demais, o coração transbordante ao saber que ela aceitou o convite de vir trazer uma palavra que com certeza vai edificar a minha vida e a de vocês. Fique conosco, vocês não vão se arrepender de ouvir a mensagem. E ela já vai se apresentar. A Suzana quer falar com ela e ela já se apresenta. É bênção pura, pode ficar, vocês não vão se arrepender não. A paz, obrigada. Amém. Paz do Senhor Jesus, pastora, fica à vontade. Como Mônica, foi um prazer. Amém. É um prazer enorme, tá? Não a conheço mais por ouvir Mônica falar, amém. Então já parece que eu conheço. Amém. Mas amém, é da mesma família de Cristo, né? E aleluia. Amém. Mas deixa eu usar, como Mônica falou. Amém. Fica à vontade. O canal não é nosso, é do Senhor Jesus. Né? Glória amém. A Deus. Fica na então, paz, como a Mônica falou, na verdade, nossa igreja fica em Miami, mas a gente foi enviado para o Brasil para abrir a primeira igreja Resgate no Brasil. Nós estamos em Pontes e Lacerda, que foi o lugar onde eu conheci a Mônica. E, na verdade, o lugar onde Deus nos tem este momento, servindo, trabalhando, crescendo. Amém. E eu sou muito grata a Deus porque, na verdade, eu tenho visto a transformação e a mão poderosa do Senhor na minha vida. Eu quero vocês também participarem, não quero falar só eu. Sim. Na verdade, Lili, eu não falei na apresentação, mas já tiveram muitos batismos, glória a Deus, nessa igreja. Mas eu sou tão orgulhosa de dizer que eu sou o primeiro batismo. Sim, quando a igreja primeira pessoa a ser batizada. Foi a primeira pessoa a ser batizada, Mônica. Foi uma festa gloriosa. As pessoas sabem a gente como pastor, esse momento do batismo é um momento muito especial porque é o momento em que você recebe essa ovelha nas suas mãos para levar ela, para pastorear. Então, amém. Mônica é uma filha e sempre está em nosso coração, em nossas orações. Então, assim, o que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês, na verdade, é o testemunho de como Ele alcançou a minha vida. Amém. Eu nem sei se eu compartilhei alguma vez com a Mônica meu testemunho. Eu nasci na Colômbia, em Bogotá, na capital, e eu venho de um lar muito bonito, sabe? Uma família exemplar, pai, mãe, pessoas muito íntegras. E eles, desde pequena, eles me ensinaram religião. Nós íamos na missa nos domingos, eu fiz primeira comunhão, crisma. Mas eu tenho que falar assim que, na verdade, meus pais não conheciam Jesus, não tinham um relacionamento, então eles também não me ensinaram como ter um relacionamento com o Senhor. E eu tenho que falar que todas as coisas que eu aprendi, assim, não colocaram aquele temor de Deus em meu coração. Então, quando eu tinha começado a faculdade com 17 anos, e eu comecei esse mundo da droga, que foi uma coisa assim, foi um momento assim, sem pensar muito. Eu falava que nunca iria fazer isso, mas meu melhor amigo chegou dos Estados Unidos e ele trouxe dois êxtases, e ele falou, não, olha, você vai tomar, é como se fosse um comprimido para dor de cabeça. E daqui a uma hora você vai ficar super feliz e só isso. Então eu tomei aquilo pensando que seria a única vez na minha vida, né? Ninguém pensa que vai cair nisso, ninguém pensa que você vai virar um viciado. Na verdade, os oferecimentos do inimigo, eles parecem bons, né? Ele não vem com uma isca ruim, ele vai falar que é bom, que é legal. Igual como fez com Adão e Eva. Quando eles comeram o fruto era bom, era gostoso, era uma coisa suculenta. Então eu, sem pensar que iria fazer mal para mim, eu tomei aquilo. Mas ali veio, na verdade, eu entendo que no momento que eu tomei aquela droga,
eu abri as comportas para o inimigo ter legalidade na minha vida. Então, o que aconteceu? Uma brecha, né? Uma brecha gigante, né? Não é só o fato de consumir, é o que o inimigo consegue fazer através desse pecado que você está cometendo. Sim. Então, nesse fim de semana, a gente foi na festa e aquilo foi o máximo. Que felicidade, pulando, e não sentíamos cansaço nem nada. E passou essa semana como se nada. Aí chegamos no próximo fim de semana, que a gente sempre festava. E fomos na festa e parece que faltava alguma coisa. Olha só como que você começa a virar viciado sem ver, né? Faltava alguma coisa, a gente estava ali e não aguentamos. A gente falou, não, a gente tem que ir buscar um êxtase igual o fim da semana passado. A gente foi, procurou e ali começou um caminho, na verdade, onde sem ver, começou a passar o tempo. Pouco a pouco eu estava consumindo no meio da semana, aí era todo final de semana, aí começou a passar de uma droga para outra. Então, primeiro era êxtase, depois já foi para ácidos que fazem a gente alucinar, aí foi para cocaína, maconha. Quando eu vi, na verdade, eu me drogava até para estudar. E uma coisa que eu falo muito para os pais, porque assim, meus pais nem imaginavam o que estava acontecendo comigo. Por quê? Nossa. Porque eu era ótima estudante, nunca larguei dos estudos, eu estudava trabalhava na faculdade, dava aula na faculdade, era excelente, sabe? Então os pais sempre ligam muito as boas notas, a pessoa, o bom estudante, com que nada ruim está acontecendo. Se seu filho está ótimo na escola... olha, alerta. E eu falo muito isso para os pais. Olha, eu me drogava até para estudar. Então, minhas notas eram maiores do que qualquer pessoa. Passava a noite inteira estudando. Então, isso fez com que eles tivessem uma venda nos seus olhos. Infelizmente, porque se eles tivessem sabido o que eu estava fazendo... Claro, eles tivessem me freado, eles tivessem feito alguma coisa, mas eles nunca imaginaram. Eu acho que o inimigo teve eles assim, bem dados para não ver nada. Então, passou um tempo. É muito importante. A vida dos nossos filhos não é só o estudo, o que marca a vida emocional, espiritual, o estado dos seus filhos. A gente, como pai, nunca pode abaixar a guarda na oração, na disciplina, no ensino, mesmo que seus filhos pareçam ser excelentes. E outra coisa que eu falo para os pais, não seja confiado, porque quando a pessoa está fazendo as coisas erradas, você não imagina. Ou seja, sempre a gente tem que ter ali nunca deixar de ver os celulares, revistar o quarto dos seus filhos, sabe? Meus pais nunca tiveram essa malícia. E infelizmente isso fez com que eu passasse vários anos nessa vida sem eles imaginar. De dependência. Então assim, eu cheguei no 9º semestre da faculdade. Eu fui terminar a faculdade nos Estados Unidos. Esse ano assim nos Estados Unidos foi terrível em termos do meu estado, né? Eu estava muito viciada, eu consumia droga todos os dias. Eu terminei a faculdade nos Estados Unidos, conheci o Fabrício. Ele, na verdade, ele bebia muito, estava afastado dos caminhos do Senhor. O Fabrício é o meu atual esposo. Então, naquele tempo a gente começou o pastor Fabrício, que é o pastor da nossa igreja. Ele bebia, mas ele não se drogava do jeito que eu me drogava. E olha a coisa interessante, que eu comecei a influenciar ele para droga, e ele até consumia. Só que, olha só, o Fabrício passava mal, ele não conseguia curtir a festa, ele se drogava e ele começava meio que ver o arrebatamento, pensando que Jesus ia voltar. Por quê? Nossa. Porque ele tinha pais que oravam por ele e que instruíram ele na palavra desde criancinha. Como diz a palavra em Provérbios, instrua a criança no caminho em que ela deve andar,
e quando ela seja velha, nunca se apartará, né, desses caminhos. Então, aquela semente tinha ficado no coração dele. Sim. Então, ele iria se drogar. Eu imagino aquele pai no Brasil, porque ele morava nos Estados Unidos, sua família estava toda no Brasil, orando. Aí ele passava mal, ele ficava com remorso. Eu estava vendo elefantes, arco-íris, ele veia Moisés, ele veia Elias quando se drogava. Então, olha só, as orações de um pai fazia toda a diferença. Ele não conseguia curtir o pecado. Forte, viu? Então, é muito forte. O filho volta, a palavra fica semeada e ele tenta cair no pecado e ele não vai ser um bom pecador. Então, assim passou o tempo e um bom dia, nós já estávamos morando juntos e uma coisa muito estranha começou a acontecer comigo. Eu comecei a ficar assim transtornada, comecei a ficar muito estranho. Tanto é que eu naquele dia não consumi droga. Eu falei, não vou consumir porque eu já estou estranha. Então eu não vou consumir. Passou um dia, chegou no segundo dia e eu estava só piorando, comecei a enlouquecer. Comecei a fazer coisas assim totalmente fora da minha vontade. Eu pegava as coisas na casa e jogava para quebrar os vidros. Né? Não. Eu me lembro ter pego um celular, lancei ele na televisão para quebrar a televisão. Queria tirar a roupa para sair correndo pela rua. Fiquei totalmente transtornada, parei de dormir, passou uma noite, 2, 3, eu não dormia. Tanto é que o Fabrício decidiu parar de trabalhar por uns dias, porque eu estava descontrolada dentro de casa. Mas teve uma hora que assim, ele não aguentou mais. Ele ligou para o pai dele no Brasil e falou, pai, a Liliana está descontrolada. Ela está fazendo um monte de coisa estranha. Ele falou que eu comecei a falar português. Eu naquele tempo nem português não falava. Para vocês verem como o mundo espiritual não é uma brincadeira. Eu comecei a falar português com ele. Aí que ele ficou com medo. Ele falou, meu Deus, como que essa mulher está falando português perfeito comigo? Ele ligou para o pai dele. O pai dele, ele é presbítero na igreja, na Assembleia de Deus, um homem assim sempre de muita oração, e falou, pai, a Liliana está assim, assim, assim. Eu estava mais ou menos a 10 metros dele. Obviamente que a 10 metros você não escuta o que a pessoa que está no telefone está falando, né? Não tem como. Não tem como. E aí o pai dele falou, filho, não é ela. Ela está possessa, ela está possuída. Então, quem está falando com você são os demônios que estão influenciando ela. Então, ele começou a dar instruções, mas o interessante é que quando ele falou isso, não é ela, são os demônios. O Fabrício fala que eu respondi a 10 metros lá. Falei, é verdade. Ele ficou todo arrepiado, falou, pai, ela sabe o que o Senhor está falando, ela está ouvindo você no telefone. Aí que ele falou, meu Deus, então ele estava afastado. O pai dele falou, Fabrício, é a hora de você se colocar a contas com Deus. Você vai no seu quarto primeiramente, se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, se coloca a contas com Deus e vá orar por ela. Você ora de frente, não fecha os olhos e ora em nome de Jesus. Então ele seguiu as instruções, foi orar por mim, morrendo de medo. Ele fala que eu caí no chão, tão pesada, os demônios eles faziam comigo o que eles queriam. Eu caí no chão e ele me falava, me colocava para repetir, fala em nome de Jesus. Eu ria e caí. Nossa. Então assim, eu caía no chão e ele falava que eu ficava tão pesada que ele não conseguia me levantar. Então assim, ele não aguentou mais. Ele ligou para a polícia, ligou para o bombeiro, porque ele não conseguia me controlar. Aí esses homens chegaram, era muita gente. Eu me lembro assim de muita coisa. Tem coisas que apagaram da minha memória, mas tem outras que eu me lembro. Minha vontade, ela ainda pequenininha, dentro de mim eu sabia que eu estava fazendo errado.
Mas aquilo que me dominava era muito mais forte. Eu não conseguia parar de fazer aquelas coisas que eu estava fazendo. Então é também para o ministro entender como funciona a possessão demoníaca. Somente a pessoa que não tem Jesus em seu coração pode chegar a um ponto de ser possuída desse jeito. E realmente ela não tem controle nem domínio sobre o seu corpo, sobre o que ela faz. Então, ele ligou para eles, aí eu me lembro esses homens ter chegado, ele falou para eles que eu já tinha uns 4 dias sem consumir droga. Quando isso aconteceu, eu já tinha 21 anos, já tinham passado vários anos consumindo droga, mas nesse justo momento eu não estava drogada. Aí eles, entre uns 5 homens, eles não conseguiam me segurar. Na verdade, a força demoníaca era muito forte. Aí, entre uns 5 homens, eles conseguiram me amarrar em uma maca e colocaram dentro do carro do bombeiro. Aí me colocaram dentro do carro do bombeiro. Quando eu assim, acordei, na verdade ainda estava acordada, mas eles me levaram no hospital. No hospital ali eu estava totalmente, eles não conseguiam me controlar, enlouquecida, falando incoerências, me perguntavam meu nome, eu não sabia, estava já totalmente perdida. Eles tiveram que me sedar para me dormir. Quando eu levantei, na verdade eu não sei quanto tempo passou, mas quando eu levantei, eu estava em um hospício, em um manicômio, ali que eu levantei. Então olha onde que eu fui parar. O inimigo, ele não quer menos, ele, assim como Deus tem um plano para nossa vida, para nos abençoar, para nos levantar, o inimigo, ele tem um plano para nos destruir, para nos roubar, matar, para nos deixar no fundo do poço. Então, eu estava no fundo do poço, eu estava em um hospício com pessoas esquizofrênicas, pessoas suicidas, pessoas totalmente incoerentes, eu não conseguia conversar com ninguém. Ali que eu vi que eu realmente estava muito mal. Eu não imaginava que eu estava tão mal assim. Então, ali no hospício aconteceu uma coisa muito interessante. Eles todas as noites tinham que me colocar remédio para poder dormir. Aos poucos eu fui me acalmando. Até que chegou uma noite que eu não precisei mais remédio para dormir. Uma noite que eu já dormi naturalmente. Aí essa noite eu tive um sonho. E naquele sonho eu vi, era uma roda de anjos que estavam louvando ao Senhor, estavam com harpas, com instrumentos, eu estava ali presenciando aquela festa. E quando eu levantei de manhã, eu me lembro que eu estava em paz. E aquele sonho não saía da minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar naquilo. Passou o dia, eu não conseguia falar com ninguém, até porque no manicômio não tem como estar conversando, as pessoas são todas incoerentes. E você lá fica incomunicado, não tem telefone, não tem celular, não tem como falar com ninguém. Então eu fiquei com isso para mim. Só eu e Deus sabia o que eu tinha sonhado e aquilo me trazia paz quando eu pensava naquilo. Mais ou menos umas 3 da tarde, eles me avisaram que eu tinha uma visita. Então me levaram para um quarto para receber a visita. E ali chegou um jovem que sempre evangelizava o Fabrício. E ele chegou com sua Bíblia no braço e chegou ali e me falou: olha, eu vim da parte de Deus e eu tenho uma mensagem para você. Então ele me falou assim: ontem à noite você teve um sonho. E ele começou a me falar tudo que eu tinha visto. No sonho você viu os anjos, eles estavam fazendo festa, eles estavam louvando. E eu quero te falar o que é esse sonho. Imagina como eu estava, naquele momento eu já estava de joelho no chão, falando: Deus existe. Quem contou isso para ele? Eu pensava tanta coisa. Chorando. E ele me falou: eu vou te falar o que significava esse sonho. Essa é a festa que vai ter no céu pela sua salvação, porque você hoje vai entregar sua vida para Jesus. E exatamente naquele momento ele pregou o evangelho para mim, falou das maravilhas do Senhor, falou que Jesus tinha morrido pelos meus pecados,
que seu sangue tinha me lavado, que seu sacrifício era perfeito, até para lavar as coisas tão terríveis que eu tinha feito para mudar a minha vida, e que naquele momento eu podia escolher por uma nova história, junto com Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Então ali no chão de joelhos eu aceitei Jesus como meu Salvador, e foi assim interessante que eu senti que alguma coisa aconteceu muito forte comigo. Eu sei que o Espírito Santo, ele fez uma obra imediata. Agora eu entendo que aquele foi o momento em que Deus me libertou da droga, porque eu não tive que passar por um processo. Na verdade, esse foi ali naquele momento, nunca mais eu provei droga. Eu saí dali limpa, e até hoje já tem passado 18 anos em que nunca mais, para a glória do Senhor. Mas para vocês assim, glória a ver Deus. como o inimigo é sujo, ali mesmo no prédio daquele lugar onde eu estava internada, quando eles me deram de alta, que nós saímos, o Fabrício encontrou uma sacola de maconha, de graça. Nos Estados Unidos é tão caro comprar droga. E ele encontrou aquela sacola. Olha como que o diabo, ele não deixa fácil sair as pessoas do vício. Como se diz, você está liberto? Olha aqui, para ver se você consegue resistir essa tentação. Para a glória de Deus, o Fabrício pegou aquilo, jogou assim e declarou que ele estava livre também no nome poderoso de Jesus. E uma das coisas assim que mais me marcou de como Deus mostrou o seu amor para comigo, quando ele me resgatou, eu estando ali internada, o Fabrício tinha ligado para a mãe dele para ela ir desde o Brasil para lá, porque ele estava muito mal com toda essa situação. E ela chegou no Brasil, e não sei se vocês conseguem se colocar nos pés dessa mãe. Imagina uma mãe que seu filho está morando com uma mulher que é uma viciada em droga, que está internada, ou seja, é uma louca. O que uma mãe vai pensar? Larga daquela mulher, né? O que você está fazendo com uma pessoa dessa, meu filho? Larga dela, vamos, né, aproveitar essa situação para você sair disso. Mas minha sogra também é uma mulher tremendamente usada por Deus. Era uma mulher que também estava cheia do Espírito Santo. E quando ela chegou a me visitar no hospício, olha, foi tudo que eu não esperava. Ela chegou, ela me abraçou como se fosse sua filha, sem me conhecer, na situação que eu estava, porque eu estava muito magra, eu estava com aquela cara daquela pessoa, aquele rosto daquela pessoa que se droga. E ela me abraçou e ela falou: filha, sua vida vai ser diferente a partir de hoje. Sua vida vai mudar, você vai sair daqui totalmente transformada. E realmente ela profetizou sobre a minha vida, e assim foi. Eu saí desse lugar transformada para a glória do Senhor. Então, isso que eu queria contar para vocês, assim, eu glorifico o Senhor, porque Ele tem um plano para todas as pessoas. Nunca duvida que todo aquele que vocês estão orando, toda aquela pessoa que você tem colocado nas mãos do Senhor, aquele que parece mais difícil, aquele que parece que não recebe, que tem um coração de pedra, Deus, Ele tem um plano e Ele resgata até a pessoa mais perdida. Então eu glorifico o Senhor e eu falo que o melhor que tem acontecido na minha vida é poder ter conhecido Jesus, verdadeiramente, ter conhecido Jesus, ter sido transformada por Ele, é a melhor decisão da minha vida, e eu glorifico o Senhor. E assim, eu sei que Deus tem um plano para a vida de cada um. Assim como Ele resgatou a minha vida, Ele vai resgatar a vida de todas as pessoas que nos assistem, e aquelas pessoas pelas que vocês oram, em nome de Jesus. É verdade. Amém. Amém. Sim. Amém. Em nome de Jesus. Jesus é um divisor de águas, né? Você é uma coisa até encontrar com Ele. Depois que encontrou com Ele, muda a realidade. Então Ele divide as águas mesmo na vida da gente.
testemunho muito forte, viu, Lili? Muito forte. E acho que quem ouve fica impactado, não tem jeito, né? Deus é maravilhoso. Eu glorifico o Senhor e Ele é suficiente. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Se nós não temos Jesus, nós não temos nada. Então, Ele é o tudo da nossa vida. Amém. Não tem nada. Glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz por essa palavra, por esse testemunho, porque assim como a gente recebe, né, Suzana, vai, eu tenho certeza que impactar muitas vidas que assistem a gente. E também a questão de, eu acho que ficou um alerta muito grande para os pais, né? Gente, parece que tá tudo certo, mas observe. Observe como se não tivesse, porque talvez se os pais de Liliana tivessem desconfiado, mesmo estando tudo correto, talvez a história fosse diferente, né? Então, que nós pais entendamos isso, né? Que nossos olhos sejam abertos hoje com essa palavra, né? Eu já faço isso, mas eu confesso que eu vou fazer um pouco mais. Meu filho é super tranquilo, mas eu faço, eu olho o celular, eu pergunto o que tá vendo, com quem anda, eu me preocupo com as amizades. Eu creio que Suzana e as pessoas que nos assistem também, mas que a gente aumente esse cuidado, né? Porque na verdade não é outra coisa senão cuidado, não é, Liliana? É um cuidado maior, né? Vamos é um cuidado maior. Pronto. Liliana terminou a oração, foi bênção, nós intercedemos. Acontece que deu um probleminha na gravação, somos 3, né? Amém. Em 3 estados diferentes, mas graças a Deus deu tudo certo, testemunho forte, foi bênção demais receber Liliana. Eu quero estender o convite no dia que ela tiver um tempinho, porque pensa numa pessoa ocupada, coloca o quadrado, é Liliana. Mas no dia que ela tiver um tempinho, eu queria estender esse convite para ela trazer um pouco mais, se não for testemunho, mais da palavra do Senhor. Liliana é uma pastora que tem bastante... Quando vocês quiserem, estou à a gente vai chamar. Então foi bênção. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Um beijo no seu coração. Suzana deve querer falar com você, se despedir. Amém. Ela está convocada. Ela está convocada. Já está convidada, né, Mônica? Já está. Obrigada, meninas, pelo convite. Um beijo. E espero ver vocês em breve, pessoa a pessoa. Fiquem com Deus. Amém. E não esqueçam, né, Suzana? Orar sem cessar. Glória a Deus. Glória a Deus. Beijos. E não esqueça de orar sem cessar. Amém.